Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, dentro de casa e com suas devidas famílias. Meu nome é Liza, eu vou estar junto com vocês durante o clube, durante o ano inteiro, fazendo com vocês o nosso caderno de atividades de pesquisador. Como vai funcionar? Eu vou estar postando os vídeos aqui de passo a passo da nossa apostila, desde o início até o final. Vai ter também uma playlist só para especialidades, onde vocês vão poder estar escolhendo as especialidades e vão ter especialidades que vão ser requisitos para a gente poder cumprir a nossa apostila. Se você ainda não tem a sua apostila, pode entrar em contato com a gente, ou também, por enquanto, já que você não tem a apostila, anote num caderno, anote a questão e a resposta para a gente poder estar acompanhando vocês. Todas as respostas vão ter que ser mandadas para a gente pelo WhatsApp para a gente poder estar conferindo e averiguando que vocês estão mesmo fazendo a parte de vocês e cumprindo o nosso caderno de atividades. O nosso caderno, em primeira parte, tem esse formulário para vocês preencherem com o nome, o endereço, a idade de vocês, o telefone, tudo certinho, os dados de vocês. Então, é importante vocês preencherem isso em primeiro momento, tá? Então, a gente vai para a nossa primeira atividade. Nós temos dentro do desbravador o nosso lema, a nossa lei, o nosso objetivo, o nosso voto de fidelidade à Bíblia, e todos eles são muito importantes para a nossa vida. Mas hoje a gente vai aprender um pouco sobre a lei dos desbravadores, o que ela nos fala e o significado dessa lei. Então vamos começar. Eu vou ler primeiro a lei para vocês e depois a gente vai começar a desmembrar essa lei e mostrar o significado de cada frase para vocês. Então, vamos lá. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Então, essa é a nossa lei do desbravador. Em primeiro momento, a gente vai observar a frase. Observar a devoção matinal. O que seria isso? Qual o significado dessa frase? Observar a devoção matinal seria a gente estar orando pela manhã, pela tarde, em qualquer momento do dia, a gente pode fechar o nosso olho e orar. Fazer o nosso culto pela manhã, cantar, ler a Bíblia, ler a nossa meditação todo dia. Então, isso é entrar em contato com Deus. Então, a gente precisa estar fazendo essa meditação todos os dias. Continuando a lei, cumprir fielmente a parte que me corresponde. O que significa isso? Essa parte nos diz que a gente precisa realizar as tarefas que são nos dadas de maneira responsável e honesta. Ou seja, tudo que for nos dado para fazer, a gente precisa agir com responsabilidade e honestidade. Continuando, cuidar de meu corpo. O que significa cuidar do meu corpo? O nosso corpo é o templo de Deus, é o que a gente usa para se comunicar com ele. Então a gente precisa ter higiene, ter capricho, ter dedicação. É muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso corpo, manter uma boa forma física. A lei ainda continua. Manter a consciência limpa. O que isso significa? Isso significa que a gente não pode prejudicar ninguém, a gente precisa manter a nossa consciência limpa quanto à nossa personalidade e o nosso caráter. Então a gente precisa agir de forma bondosa, a gente não pode ferir a Deus e nem a nenhum de nossos colegas que estão ao redor. A lei ainda continua dizendo assim: ser cortês e obediente. O que significa isso? Isso significa que a gente deve ser bondoso, educado para com todas as pessoas. Então, a gente deve agir de forma muito boa com as outras pessoas. Andar com reverência na casa de Deus. A gente precisa se comportar dentro da igreja, porque é um lugar de reverência, é um lugar onde a gente vai para buscar a Deus. Mas também a gente precisa andar com reverência e ser comportado em qualquer outro lugar que vai se falar de Deus, como na reunião dos nossos clubes, por exemplo. Lá a gente tem a parte da recreação, a gente brinca, a gente faz especialidade, mas também tem um momento em que a gente vai falar de Deus. Então, nesse momento, a gente precisa que vocês tenham reverência, não só com a gente, mas também com Deus. Então, sempre
ser cortês e obediente e andar com reverência na casa de Deus. Continuando a lei, ter sempre um cântico no coração. O que isso significa? Significa que a gente precisa ser alegre, feliz, nunca estar de mau humor. Óbvio que tem aqueles dias, aqueles momentos que a gente vai estar mais triste, a gente vai estar mais mal-humorado, só que a gente tem que pensar que a gente precisa cumprir o que Deus nos mandou. Então a gente precisa estar alegre, a gente precisa animar as outras pessoas, fazer tudo que é bom para os outros e com responsabilidade e honestidade. Então, sempre de bom humor, alegre, tudo de bom para a gente poder transmitir isso para os outros. E por fim, ir aonde Deus mandar. Então, a gente precisa estar disposto para fazer tudo aquilo que Deus nos ordenar. Então, a gente consegue tirar muitas coisas das leis dos desbravadores. Então, a gente precisa ser honesto, agir com responsabilidade, ser bondoso, educado, andar com reverência na casa de Deus e tantas outras coisas que a gente acabou de ver. Então, aqui na nossa apostila, a gente vai ter um espaço para mostrar aqui tá a lei e aqui tem um espaço para vocês escreverem os significados de cada frase. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês ou o caderninho de vocês e anotarem a frase e o significado. Ainda continuando no mesmo item, a gente tem uma cruzadinha para completar na apostila. Se você não tem apostila, não se preocupe, a gente vai disponibilizar uma foto para você poder estar fazendo essa cruzadinha. Então, algumas palavras das leis dos desbravadores vão estar negritadas, ou seja, elas vão estar mais escuras. Então, essas palavras que estão mais escuras, você vai usar para colocar na sua cruzadinha. Então, eu preciso que vocês cumpram isso, que vocês façam isso de bom coração, com honestidade, com responsabilidade, para a gente poder estar concluindo esse nosso caderno. Lembrando que alguns vídeos mais pra frente a gente vai estar falando sobre especialidades e mostrando para vocês passo a passo de como fazer. Para as especialidades, a gente também precisa que vocês tenham um caderno para as especialidades, onde vocês vão anotar a pergunta e a resposta, tá? Então, isso a gente fala no outro vídeo, então por isso é hoje. Então, esse é o nosso primeiro item da nossa apostila. Então, esse é o nosso primeiro item da apostila do nosso caderno de atividades da classe Pesquisador. Espero que vocês cumpram com honestidade e responsabilidade esse nosso primeiro item. Então, espero vocês no próximo vídeo para o nosso próximo item e nossa próxima atividade. Tchau!